Olá, meus amores! Aqui é a tia Lívia, de língua portuguesa, e hoje nós estamos aqui novamente para dar continuidade a esse bloco que nós começamos na semana passada, que é o bloco da segunda unidade. Seguimos aí nesse prolongamento da quarentena, do nosso isolamento, mas como estamos estudando desde lá dia 1º de abril, o nosso ritmo não pode parar, tá? Então hoje a gente vai trabalhar um assunto novo. É um assunto que, para pessoas que fazem concurso público, né, tentam aí vagas em universidades, é um assunto que é um pouquinho chato, mas como vocês ainda são sexto ano, tia Lívia vai trabalhar de maneira bem mais ampla, né? A gente vai trabalhar só o conceito inicial de cada um desses tipos. Então, o que a gente vai ver hoje, de fato? Vamos parar de enrolar e vamos ao assunto propriamente dito. A aula de hoje é sobre concordância verbal e concordância nominal. Assuntos que o próprio nome já fala muito sobre o conteúdo. O que é concordar? É você afirmar algo em relação a alguém de maneira positiva. Exemplo, eu concordo que português é mais legal que matemática. É uma coisa que é verdade, né? Brincadeiras à parte, a concordância tem disso. É quando eu vou ratificar, eu vou concordar um termo com outro numa relação de sentido. Vamos entender um pouquinho melhor olhando aqui para o quadro, né? Esse quadrinho aqui que tia sempre improvisa pra gente. E tem aqui a concordância verbal, que é o primeiro tipo de concordância que nós vamos ver. Hoje nós vamos nos restringir basicamente a regra mais simples da concordância verbal. Que regra é essa? É que o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Como assim, tia Lívia? Sempre que eu fizer a minha análise sintática e eu tiver lá o meu sujeito, meu verbo é obrigado a concordar com o meu sujeito e não o inverso. Exemplo, se eu digo assim, as meninas tomaram banho, esse tomaram, que é o verbo, só vem no plural porque as meninas, que é o meu sujeito, também está no plural. Se porventura a minha frase estivesse assim, a menina tomou banho, logo o tomou precisa vir de maneira obrigatória no singular, porque o meu sujeito é menina que está no singular também. É muito fácil e é até uma questão de percepção cognitiva. Se alguém diz assim, as meninas chegou, você diz, opa, tem alguma coisa de errado aí. Porque as meninas, quando nós vamos conjugar o verbo, a gente entende que meninas é correlacionado à terceira pessoa do plural. Então, quer dizer que são elas. Então, se são elas, o verbo chegar automaticamente fica chegaram. Então, as meninas chegou não faz sentido nenhum na cabeça da gente. Logo, nós temos aí uma relação de concordância verbal. Então, qual é a primeira regra para vocês que estão aí anotando? Coloca aí no papelzinho. Primeira regra da concordância verbal é que o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Se tia Lívia, tá um calor aqui. Se tia Lívia procurar, né, pedir lá na prova de vocês qual é a relação, né, a regra básica geral da concordância verbal, você vai colocar isso, que é que o verbo concorda com o sujeito, tá? Se o sujeito vem no singular, o verbo vem no singular. Se o sujeito vem no plural, o verbo também vem no plural. É claro que existem outras regras, várias regras, muitas regras inclusive, mas que hoje, para vocês que ainda estão no sexto ano, essa primeira série aí do Fundamental 2 tem um mundo para percorrer ainda de séries, né, até chegar no terceiro do ensino médio. Hoje nós vamos nos ater apenas a essa regra aqui, de que o verbo concorda com o sujeito. Primeira regra de concordância verbal é essa, é o que interessa para nós nesse momento. Mais adiante nós vamos ver o que for sendo acrescentado de acordo com os nossos assuntos, a nossa gramática, né, e o nosso cronograma que foi estabelecido para ser seguido nesse ano letivo de 2020, certinho? O segundo tipo de concordância que nós vamos ver é uma concordância que também é simples, que vocês também já fazem, que não tem nada de novo, nada de extraordinário, tá? A concordância nominal. Opa, se a concordância verbal tem a ver com o verbo, a concordância nominal tem a ver com o nome. E todo mundo aqui já está careca de saber que a classe gramatical que representa o nome é o quê?
Isso aí mesmo que você pensou, o substantivo, ok? Então, para que eu saiba a minha concordância nominal, eu preciso estar ligada ali no meu substantivo, no meu adjetivo, no meu artigo e assim sucessivamente. Lembrando que artigo é a nossa próxima aula também dessa segunda unidade. Massa? Então vamos lá. Foi o que eu coloquei aqui em relação à concordância nominal. Que a concordância nominal tem uma correlação com as classes de palavras. Quais são as classes de palavras da língua portuguesa, tia Lívia? Vamos lá. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção e interjeição. Essas 10 classes aí, né, que são amigas de uns e inimigas de outros, mas que todo mundo precisa entender minimamente para conseguir fazer uma análise sintática, uma análise morfológica, como nós já conversamos um pouquinho sobre isso aqui antes. Essas classes gramaticais têm a ver com a concordância nominal, tá? Então, olhando aqui para o quadro comigo, CV é de quê? Isso mesmo, de concordância verbal. Então, diz assim, o verbo concorda com o sujeito. Já falei isso para vocês, não foi? Se eu não falei, ou se você não anotou, a hora de anotar é essa aí. E o exemplo que eu coloquei para que nós possamos fazer essa análise é o seguinte. As meninas chegaram agora. Observe que o meu verbo que eu tentei marcar aqui para vocês, ele vem no plural. Por que o meu verbo vem no plural nessa oração? Porque quando eu faço a minha análise sintática simples e eu procuro o verbo e eu pergunto ao verbo quem chegou agora, e a minha oração me dá a resposta, as meninas, eu percebo que as meninas não vêm no singular. As meninas vêm que? No plural. Então, se as meninas elas vêm no plural, obrigatoriamente o meu verbo precisa também acompanhar essa ideia e também vir no plural. Então, não faria sentido nenhum eu dizer que as meninas chegou agora. Fica agramatical, fica errado, fica sem sentido. Perde a concordância verbal, que é o que nos interessa nesse momento, certinho? O mesmo serve para os meninos estudaram na escola. Então, se os meninos vêm no plural, obrigatoriamente o verbo estudar precisa vir flexionado na terceira pessoa do plural, que é eles. Eles, os meninos, estudaram na escola. A professora gravou a aula. Quem gravou a aula? A professora. A professora veio no singular ou no plural? Singular, né, gente? É uma só. Então, se é só a professora, o verbo gravar vem na terceira pessoa do singular. Ela gravou. Certinho? Se o meu sujeito ele vem no plural, a gente bota o verbo para acompanhar. Se o meu sujeito vem no singular, esse verbo corre e acompanha no singular também. Eu não mudo o sujeito. O que eu tenho que adaptar para a oração é o verbo, certinho? Por quê? Porque aqui diz que o verbo concorda com o sujeito. Massa? O nosso segundo exemplo, que é concordância nominal, olha aqui o CN, diz o seguinte, que tem a ver com as classes gramaticais e o que é mais importante para mim nesse momento. Eu tenho que analisar gênero e eu tenho que analisar pessoa. Rapidinho, vamos lá. Gênero. Quais são os gêneros que eu tenho? Feminino e masculino. Ou seja, eu tenho a aluna, que denota a menina, o sexo feminino, e eu tenho o aluno, que denota o masculino, né, o menino. Então, eu tenho que me atentar ao gênero e eu também tenho que me atentar à pessoa. Que pessoa é essa? As pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu também tenho uma relação do número, que é muito importante, tá? Qual é a relação do número? O próprio singular e também o plural. O gênero aqui, que é o aumentativo e o diminutivo, nesse momento não é tão interessante, tá bom? Então vamos lá. As meninas bonitas. Observe aqui comigo. Eu tenho algum verbo nessa oração? Tem verbo? Se a gente faz uma análise morfológica, a gente consegue entender rapidinho que as é artigo, meninas, substantivo e bonitas é o quê? Adjetivo. Opa, aquela classe que a gente viu semana passada. Logo, eu consigo entender que as meninas bonitas precisam vir todas numa relação de concordância nominal. Perceba que o meu substantivo é menina, certo? Todo mundo aí balançando a cabeça, concordando com tia Lívia que menina é substantivo. Achei o meu substantivo, eu tenho aqui uma relação de artigo e eu tenho aqui uma relação de
adjetivo. Se porventura eu tivesse só menina aqui, teria sentido as menina bonita? Não, né? Até porque a ideia de concordância, nesse caso, eu tenho que concordar o nome com as classes gramaticais, né, que vem ali para somar as informações. Nesse caso, se menina vem no singular, ou viesse no singular, já que é um exemplo, as precisaria vir a, e bonitas precisaria vir bonita. Então seria a menina bonita. Mas como é meninas, são as meninas, eu preciso obrigatoriamente colocar o meu artigo flexionado no plural, que é o número, e eu preciso também colocar o meu adjetivo flexionado no plural. Porque o que a gente entende com isso? Que o substantivo é o carro-chefe. É ele que vai dizendo lá, ditando as ordens de como as coisas acontecem, tem que acontecer. O artigo e o adjetivo, nesse caso, eles precisam concordar com o substantivo. Logo, eu tenho uma relação de concordância nominal, certo? Se eu colocasse assim, o menino elegante, faz total sentido, porque o tá no singular, menino tá no singular, elegante tá no singular. Porém, se eu quiser colocar essa oração no plural, eu preciso saber a ordem exata e eu não posso perder o sentido. Eu não posso colocar o meninos elegante. Não posso, porque se o meu substantivo, que é o núcleo, ele vem no plural, então eu preciso do os na frente, indicando quantidade, determinação, e eu preciso do elegantes no final para simbolizar a característica predominante nesses meninos. Então, o meninos elegante não existe. Do mesmo jeito que também não existe os menino elegantes. Eu preciso de uma concordância nominal para que a minha oração tenha um sentido pré-estabelecido, tá? Isso é algo que a gente sempre aprendeu. Na nossa cabecinha também, quando vem uma ausência de um S ou um S que não deveria vir, nós sentimos a diferença, a gente sabe que tem algo de errado, então não tem nenhuma novidade extraordinária nesse assunto que vocês não consigam captar de primeira. Então, recapitulando, concordância verbal, eu tenho o quê? O verbo que concorda com o sujeito, e a minha concordância nominal, eu tenho uma relação aí de amarração bem organizada das minhas classes gramaticais. Elas precisam concordar entre si. E se a concordância nominal, o que prevalece para mim é o nome. E qual é o meu nome no caso? O substantivo. Certinho, gente? Cheiro grande para vocês. Até a próxima.